Boa noite a todos. Bem-vindo ao terceiro dia do nosso Congresso Mineiro de Educação Física. E hoje, mais um dia muito especial e com muito carinho. Eu tenho uma admiração e um carinho muito especial pelo nosso primeiro palestrante, professor Altamiro Bottino, a qual eu tive a honra de fazer um dos primeiros cursos da minha graduação. Hoje eu conto com a presença sempre aqui da Carol, a nossa escudeira do IBBM, e de um outro amigo também muito especial, né, um colega de profissão que eu tenho maior admiração e que a gente tem um prazer de trilhar um caminho bem próximo aí, professor Sérgio. Sejam bem-vindos a todos. Tenho certeza que vai ser mais uma noite fantástica para a educação física, mais uma vez fortalecer essa profissão amada que a gente tem e sair com certeza da semana que a educação física é incrível, tá bom? Bom, enfim, sejam todos bem-vindos. Eu dou a saudação também do professor João Marcelo, coordenador do curso da Unicor. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente, né? E, bom, enfim, vamos lá, não vou me estender muito não, porque hoje a gente tem muita coisa bacana para ouvir, aprender e debater. Boa noite a todos, Carol. Boa noite, gente, que hoje vocês se extasiem com tanto conhecimento, porque está demais. Boa noite, pessoal. Satisfação mais uma vez, professor Anderson, Carol, professor Altamiro. Uma satisfação gigantesca estar aqui presente num evento como a gente ainda não viu igual aqui na região, não é mesmo? E que esse evento consiga abrir muitas portas aí, que surjam novos eventos, mas que principalmente que a gente consiga despertar, né, o interesse e o olhar pelo conhecimento aí dos nossos alunos da educação física. Maravilha. Sérgio, muito obrigado. A Joia Carol, agradeço diariamente. Embora a gente tenha contato diariamente, né, Sérgio? É um projetinho bacana aí para a gente apresentar daqui uns dias. Tá? Com certeza, vem coisa muito boa por aí. Muito bom. Seja bem-vindo aqui. Assim, sinta-se em casa, assim como eu me sinto em casa aí na Faculdade de São Lourenço. Eu já falei para você, considero lá um pedacinho do meu trabalho também. Tá, joia? E muitos alunos da faculdade aí, né, muito interagindo com a gente, e agradeço. Tá bem? Seja bem-vindo. Fico muito feliz de vê-los aqui. Vamos ter uma noite excelente. Bom, pessoal, o professor Altamiro é um profissional de educação física, formado pela Gama Filho, pós-graduação em ciência e técnica de futebol, pós-graduação em performance humana, membro da Sociedade Internacional de Exercício e Imunologia, autor de diversos artigos publicados em revistas científicas, coordenador científico de clubes como Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Curitiba, mas, acima de tudo, uma pessoa fantástica, é uma pessoa que extrapola as questões profissionais, um lado humano fantástico que eu acompanho há pelo menos 2 décadas. Acompanho e admiro. Seja bem-vindo, professor Altamiro. Muito obrigado pelo convite. Estou assim, profundamente lisonjeado com a oportunidade. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, é poder trocar um pouco das nossas experiências com profissionais da área e também com estudantes, né? Porque eu acho que a gente pode ajudar a oferecer direções, os caminhos que as pessoas podem adotar, e a iniciativa de vocês contempla exatamente essa oportunidade, né, de você colocar as pessoas próximo do que vem acontecendo na ciência e no mercado de trabalho. Então, o nosso desafio vai ser tentar, nessa 1 hora aí, passar o máximo de informação, sem a pretensão de querer ensinar nada. Na verdade, a gente vai atualizar o que está sendo feito em termos de tecnologias aplicadas ao esporte. Vou socializar minha tela aqui, que as apresentações já estão feitas, e eu não vejo necessidade de fazer mais nenhuma. Vocês estão vendo a minha tela aí? Alguém só para me dizer se está... Aí, para mim, cobre. Tudo certo? Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Então, o tema de hoje é tecnologias auxiliares no monitoramento de treinos e jogos. Eu acho que o grande objetivo de hoje, como eu disse ainda há pouco, é a gente tentar sinalizar quais são as direções que o mercado aponta
né, em termos de oportunidade de trabalho, e quais são as vertentes, quais são os recursos que podem ser utilizados e que competências o profissional precisa ter para poder fazer uso delas. A gente fala muito de oportunidade de trabalho, e às vezes a gente coloca como sorte a chance que um profissional venha a ter, sem a gente perceber, como se traduz nessa imagem, que às vezes a oportunidade é primeiramente feita pela pessoa que conquista esse espaço. Então, se vocês olharem essa imagem aí, ela não foi captada simplesmente porque o imã aleatoriamente escolheu. Se vocês olharem ali a cor, né, se os opostos se atraem, na verdade, essa pessoa se mostrou diferente e entendeu o que o mercado queria, e ela foi atraída pelo imã exatamente porque ela tinha as competências que atendiam às expectativas do espaço de trabalho que estava sendo oferecido. Então, a oportunidade a gente tem que criar, né? E acho que um evento como esse, mais uma vez, tem a chance de sinalizar com essas possibilidades da pessoa entender o que o mercado tem para oferecer e se preparar para isso. Aí eu gosto muito dessa frase do Sêneca, que é de antes de Cristo, né? Ele nasceu antes de Cristo, ele deve ter pensado ela com 30 e poucos anos, em que ele dizia que se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Ou seja, se você não sabe aquilo que você quer, nada que chegar às suas mãos vai atender às suas expectativas. Cada hora você pensa numa coisa, você flutua entre muitas possibilidades, então você precisa olhar, entender, traduzir isso como uma necessidade, procurar conteúdo, artigos e material que te permita ter expertise naquele assunto, para que você possa vir a ser o candidato concorrente à vaga. Então, a gente precisa primeiro entender o que a gente quer, para que a gente possa escolher o vento e ir na direção que a gente precisa. A grande preocupação das pessoas quando a gente fala de tecnologia é com obsolescência. Claro, uma lâmpada, se a gente olhar desde que ela foi vela, né, iluminando o ambiente, até as lâmpadas mais modernas de hoje, ninguém vai usar mais a vela, a não ser que falte luz. Mas o espaço vem sendo ocupado por tecnologias mais modernas. E muita gente se preocupa com a substituição da mão de obra humana por uma máquina, por exemplo. Então, a obsolescência humana ela é muito menor do que as oportunidades e os recursos que a própria tecnologia vai oferecer. Então, se a gente pensar em tudo que a tecnologia pode nos dar, o risco de obsolescência é muito menor do que os ganhos que você terá fazendo uso dela. Aqui tem um vídeo interessante que vale a pena vocês prestarem atenção. Ele cortou os legumes no iPad que ela deu para ele de presente no Natal. Lavou o iPad e agora vai colocar na máquina de secar. Está ajudando na cozinha. Ou seja, a gente precisa saber o que a gente vai fazer com a ferramenta. Não adianta a gente ter a ferramenta e não saber o que vai fazer com ela. Evolução, toda a ferramenta vai ter, toda descoberta, toda invenção vai sofrer. Se a gente olhar esse comparativo aí da biga, desde a Grécia Antiga, ou de Roma mesmo, e comparar com um carro esportivo, um carro de Fórmula 1, a gente está tendo aí 2.000 anos de evolução no equipamento para chegar ao carro que a gente tem hoje, né? E se você tem preocupação com obsolescência, e ficou cuidando da alfafa dos cavalos que tracionavam bigas, aí realmente você tem chance de perder sua vaga, porque esses cavalos vão passar a estar no motor desse veículo. Então, você precisa olhar o mercado, entender o mercado e saber que você precisa se adaptar para você poder viver as mudanças que vão acontecer. Esse é um exemplo clássico. Aqui eu coloquei um slide
que vocês vão poder olhar depois. Eu já avisei ao pessoal que no final da noite de hoje eu vou colocar um link disponibilizando todos os artigos que eu utilizei, os slides em PowerPoint, não vai estar em PDF, vai estar em PowerPoint, para vocês poderem editar. Vocês vão poder olhar com calma. Isso é um passeio na minha vida profissional. Eu me formei em 81, e aí são tecnologias que eu vim utilizando de 81 até agora, e isso também transmite um pouco dos lugares por onde eu andei, clubes por onde eu passei, e empresas que eu conheci ao longo desses 25 anos trabalhando no futebol e 30 de formado. O número de gadgets hoje à disposição do atleta, da comissão técnica e dos profissionais de saúde para lidar com os seus clientes e pacientes é gigantesco. Está mais difícil a gente saber escolher com quais a gente vai trabalhar, quais a gente elege como sendo nossa prioridade, porque o dinheiro não dá para comprar todos. Então, eu vou mostrar alguns para vocês. No futebol, hoje, a gente consegue fazer em branco, são esses quadrados em branco aí mostram variáveis métricas que a gente pode medir em tempo real, tá? Não necessariamente num jogo de futebol, mas variáveis que a gente consegue medir em tempo real. E as em amarelo, variáveis que a gente consegue medir em curtíssimo espaço de tempo. Hoje a gente consegue fazer um exame de cortisol com a saliva do atleta, com 2 minutos a gente consegue ter a leitura do cortisol. Com glicose, vocês já devem ter cansado de ver pessoas com diabetes, né, que fazem controle da glicemia, o que se fazia no passado e o que a gente faz hoje. Eu vou, inclusive, mostrar um gadget que está revolucionando o uso e o monitoramento da glicose, mas aí a gente tem esse volume de informações para serem utilizados. Se a gente pensar que alguns desses recursos trabalham com 100 Hz, ou seja, 100 eventos por segundo, a gente pode chegar no final de 90 minutos de uma partida de futebol a estar analisando 540 mil eventos de um jogador de futebol, de um atleta. Para vocês imaginem isso em 14 que entram em campo, né, os 11 que saem jogando e as substituições, e em treinamento, às vezes a gente tem 40, dependendo do tamanho do elenco, 40 jogadores treinando, com uns 540 mil eventos sendo avaliados numa sessão de treinamento, e isso tudo precisando ser depurado, analisado, para que intervenções possam ocorrer. Então, é um oceano de dados que precisa ser compreendido e, a partir disso, intervenções serão feitas cada vez mais assertivas. Essa velocidade está aumentando cada vez mais. Eu, quando entrei na faculdade, o que a gente fazia para poder medir o VO2 de um atleta era usando uma bicicleta ergométrica, o saco de Douglas, isso já faz muito tempo. Aí o sujeito expirava dentro desse saco, e aí você pegava os gases expirados, levava para uma máquina para análise, e hoje vocês veem à direita essa jovem trabalhando com um analisador de gases preso nas costas, pesando menos de 1 quilo, e ela podendo treinar, não mais em laboratório, mas podendo treinar e competir usando um recurso e cada vez mais miniaturizado. Isso ainda vai cair mais de tamanho e, com certeza, daqui a pouco a gente vai estar vendo isso daí em tempo real sendo usado em competição. Não vai estar longe, não. Podem ter certeza disso. E exatamente porque essa tecnologia evoluiu, a gente conseguiu tirar o atleta de dentro do laboratório e testá-lo em ambiente real. Tá? Hoje a gente consegue medir, através de ergospirometria, o sujeito correndo no campo, de chuteira, na grama. Tá? Então, isso é fruto da tecnologia. A gente percebe isso melhor na Fórmula 1, mas o esporte tem sido cada vez mais, não dependente, mas aliado da tecnologia para poder ter as informações de forma rápida, certo? A gente publicou um artigo em que a gente fez uma análise crítica da frequência cardíaca do teste de esforço de laboratório, que ainda acontece no Brasil e no mundo. O atleta, no período admissional, né, naquele período pré-participação, ele é levado para uma clínica, é levado para um hospital para fazer um teste ergospirométrico. E o que a gente verificou é que quando a gente usa a tecnologia dentro dos treinos em campo, ou seja, em tempo real, você usa algum recurso que meça, por exemplo, a frequência cardíaca, pode ser que você atinja
em treinamento e em jogo, valores muito superiores ao que foram atingidos no teste de esforço, por N razões. No nosso caso aqui, a gente pegou 30 atletas que foram levados para o laboratório para fazer o teste ergospirométrico para poder fechar contrato, e depois a gente acompanhou as frequências cardíacas obtidas em jogo e em treino, e verificou que somente um atleta dos 30 teve, de frequência máxima, a mesma do laboratório. Todos os demais tiveram valores bem superiores, o que demonstra que o uso da ferramenta dentro de campo ele é imperativo nos dias de hoje. A gente não pode mais depender só dos testes de laboratório para fazer inferências com o mundo real. As razões dessa diferença passam pela duração do teste. Um teste de esforço leva 10, 12 minutos, e o cara passa 90 jogando. As condições climáticas que são controladas no laboratório e que não são controladas, infelizmente, na situação de jogo. Você imagina o cara de Porto Alegre indo jogar no Distrito Federal com umidade relativa de 10%, como já aconteceu no ano passado, talvez ocorra esse ano, e temperatura de 40 a 41 graus, e você querer que o sujeito tenha a mesma frequência cardíaca que ele teve no teste de esforço de laboratório, onde a umidade estava 68%, a temperatura 20, 22%. Aí você tem desidratação pela duração do esforço, esgotamento de fontes energéticas, alterações hemodinâmicas, clearance de metabólitos, a depuração plasmática e até a motivação. Ou seja, o que o sujeito vive num estádio com 72 mil pessoas gritando o nome dele, no momento de correr para fazer um gol, é muito diferente do que qualquer profissional consegue criar num ambiente fictício, de motivação para o sujeito realizar o máximo dele numa esteira olhando para uma parede. Então, as razões são diversas. Isso indica que a gente tem que procurar fazer cada vez mais as testagens, né, os nossos controles de treinamento dentro do campo, dentro da piscina, nas quadras. É isso que a gente tem que fazer usando tecnologia. Esse nosso artigo, o outro também era nosso, esse nosso artigo foi fazendo um levantamento da literatura sobre qualidade do sono, porque essa é uma preocupação que a gente precisa ter no esporte, e agora está demonstrado também que para as doenças como a Covid-19, entender o metabolismo do sono, já que a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo, e saber as consequências de uma noite mal dormida e o quanto elas impactam na saúde e na performance, a gente resolveu fazer um levantamento, e a partir disso a gente começou a se preocupar bastante em orientar o atleta em relação à higiene do sono, e para isso a gente precisou monitorar esses atletas em casa, na concentração, e inclusive nas viagens, para a gente poder entender um pouco de qual o comportamento do atleta quando o quarto não tem boa luminosidade, ou seja, não tem penumbra para ele dormir com um quarto bem escuro, a temperatura é do hotel e é central, a cama não é a dele, o colchão não é o dele, o travesseiro não é o dele. Para vocês terem uma ideia, antes da live abrir, eu estava comentando com o pessoal da organização, a gente no Palmeiras, em 2016, a gente levou todos os atletas para o DEXA e fez densitometria do atleta e confeccionou os colchões respeitando a densidade corporal de cada jogador. Isso foi com a preocupação de criar um quarto o mais adequado possível, personalizado possível, para dar qualidade de vida para o nosso atleta, já que as horas de sono a gente considera muito importante. Só para vocês terem uma ideia, o impacto foi tão grande que teve jogador que quis trocar o colchão do clube pelo colchão da casa dele, que era mais macio, né? Porque o nosso tinha densidade mais alta, e acabou trocando, na verdade, o de casa, porque o entendimento dele era que o nosso era muito duro, e, na verdade, o dele é que era muito mole. Então, são aspectos que a gente começou a controlar e analisar os estágios do sono, né, os 4 estágios de sono, e quantas vezes isso acontecia durante uma noite de sono, ou espera-se que a gente tenha 4 ou 5 ciclos de sono e que cada ciclo desse passe pelos 4 estágios, mas isso é preciso ser monitorado. A gente sabe que fontes de luz atrapalham muito, né? Então, se o sujeito fica vendo televisão, se o sujeito fica no tablet ou no celular, próximo da hora de dormir, ele vai prejudicar o sono. Há artigos falando sobre isso. Eu não vou me deter nisso aqui, eu estou só passando porque vocês vão ter a oportunidade de olhar isso depois. Mas o fato é que a gente conseguiu, inclusive, fazer a polissonografia do sono dos jogadores, não numa clínica,
mas na cama do atleta, na casa dele, nos hotéis onde a gente ficava concentrado e na concentração do clube. Fizemos isso no São Paulo e fizemos isso no Palmeiras. Porque levar o atleta para uma clínica, onde ele dorme com uma parafernália de fios, ele dorme numa cama que não é dele, num colchão que não é dele, complica bastante para ele ter uma resposta adequada, porque o sono pode estar sendo prejudicado por um habitat completamente diferente daquele que o sujeito usa habitualmente. É difícil você dizer boa noite com tudo, fios, travesseiro, cama, enfermeira, tudo muito diferente daquilo que ele está acostumado a usar. Então, a gente, através desse recurso, de uma empresa chamada Biologix, a gente coloca esse dispositivo no dedo, pareia o dispositivo com o celular, e, através disso, a gente consegue fazer uma análise do sono do sujeito. Assim que ele acorda, o telefone pareia com o dispositivo passa essas informações, o celular passa para a nuvem, e, numa central, um médico especialista em sono gera um relatório como esse, por exemplo. É esperado que o atleta tenha um índice de saturação de oxigênio, um comportamento de movimentos durante o sono, ronco, que levem e até as apneias, né, os momentos de parada da respiração, ou interrupções na respiração, que levem ele para um índice final, que a gente chama de IDO, de até 5, está dentro da dita normalidade. Nós pegamos jogadores com 14, ou seja, mais do dobro do que era esperado, né? Ou seja, ele está tendo comprometimento da noite de sono, da qualidade do sono por falta de saturação pelas interrupções, e isso com certeza vai impactar no cognitivo e na performance física do atleta. Nós pegamos jogadores com 14, pegamos membros da comissão técnica com 30, inclusive membros que tiveram que fazer uso de CPAP por causa disso. O simples ajuste em algumas questões do sono que a gente chama de higiene, né? A maneira de dormir, o quarto, o travesseiro, os gadgets afastados com meia hora de antecedência, 2 horas de antecedência, se possível, já geraram uma correção interessante. Aqui vocês estão vendo o novo iOS 14, que vai estar à disposição dos usuários de celulares da linha Apple a partir de setembro, e os relógios também da Apple, que na nova versão do iOS 7.0 e 14 do celular, vão trazer uma série de recursos que vão ajudar a gente a monitorar sono, ruído no quarto, movimento, até a lavagem das mãos. Só para vocês terem uma ideia, o novo recurso já está fazendo. Eu tenho ele já instalado no meu celular e no meu relógio. Então, quando eu lavo as minhas mãos, ele dispara um countdown, um cronômetro regressivo, dizendo que daqui a 20 minutos eu devo lavar as minhas mãos de novo. Isso foi criado por causa da Covid, mas vai estar à disposição para diversos fins. Aqui tem um estudo feito pela Stanford University com o relógio, né, da Apple acoplado ao telefone, e ele foi validado usando um outro recurso. Então, quando o atleta ou o sujeito, o paciente, apresentava uma alteração identificada pelo relógio, ele era solicitado a colocar o outro dispositivo já validado cientificamente para verificar se a informação que o relógio oferecia era realmente fidedigna, confiável. E o que se observou é que, realmente, esse recurso de medir a fibrilação atrial é possível de ser feita com o novo relógio da Apple. Eu não estou fazendo nenhuma propaganda da Apple aqui, mas é um recurso bastante interessante. Esse outro dispositivo, que logo estará à disposição das pessoas, tanto no mundo esportivo quanto na vida normal, né, para as pessoas que querem acompanhar a saúde, está em fase final de testagem, é um adesivo para ser colocado perto da traqueia, e ele passa 24 horas por dia medindo frequência cardíaca, frequência respiratória, tosse, temperatura corporal e movimento. Então, vocês imaginem o quanto de antecipação de cenários mórbidos não vão poder ser feitas, e também de desempenho atlético, na medida em que você disponibiliza essa informação para os profissionais de saúde que acompanham o atleta. A tecnologia está aí, gente, para usar e para a gente poder fazer uso no sentido de tentar melhorar a qualidade de vida e performance. Aí a gente tem relógio da Garmin, relógio da Polar, todos eles com uma série de recursos novos. A gente sabe que faz frequência cardíaca já sem a banda, né? Não precisa mais daquela faixa peitoral.
a maioria deles agora já faz a leitura no próprio punho, isso já avançando bastante. A gente tem os relógios agora também por essa leitura de punho. Você consegue fazer oximetria no sono e no exercício. Então, você consegue saber, por exemplo, quando você está correndo de máscara, saber qual o nível de saturação de oxigênio em função da medida de oximetria e saber o quanto que essa máscara pode, pela quantidade de camadas, estar prejudicando o teu desempenho, ou você aumentando a quantidade de CO2, podendo correr o risco de uma hipercapnia. Isso já é possível de ser feito hoje. Isso não é futuro, isso é presente. Aqui tem um outro recurso que eu gosto muito. Eu indiquei esse anel que está no dedo da jovem aí, para ser usado no São Paulo, e hoje esse anel está sendo utilizado na NBA. Né? Esse anel hoje é de uso obrigatório pelos atletas da NBA, exatamente por causa da Covid. Então, você tem sono, você tem temperatura corporal, você tem ritmo respiratório, você tem uma série de informações da fisiologia que vão antecipar, por exemplo, um aumento de temperatura corporal, que pode ser um quadro febril. Aí vocês estão vendo a distribuição das 4 fases do sono, né? Cada corzinha dessa daí é uma fase do sono, o cara acordado, o cara sono REM, sono leve, sono profundo. Isso aí já está sendo utilizado para acompanhamento de pacientes de Covid. Eu estou usando esse anel há 2 anos já. Meu sonho de consumo era ter ele no esporte. O atleta assinar contrato e colocar um anel desse do dedo e a gente poder acompanhar eles 24 horas por dia. Não é um monitoramento de controle, é um monitoramento de ajuda, de suporte. Isso não pode ser entendido como um Big Brother tirando a liberdade das pessoas. Pelo contrário, isso tem que ser encarado como um recurso à disposição do usuário. Aqui nós temos um novo recurso também bem interessante. Vocês estão acostumados a ver a coleta de glicose baseado no método lá de cima, que você fura o dedo com uma microlance, depois você joga a gota de sangue numa lâmina, né? E aí coloca dentro do aparelhinho ali, do counter, TS, e ele faz a leitura em 90 segundos, 60 segundos, você tem a leitura da glicemia. E aí hoje a gente tem esses adesivos que vocês estão vendo à direita, onde, ao invés de você ter uma leitura em alguns momentos do dia, você tem essa leitura acontecendo 24 horas, 7 dias da semana. Isso vai permitir que você acompanhe a glicemia do sujeito muito antes dela sinalizar como sendo uma hipoglicemia ou uma ingesta exagerada de alimentos com alto índice glicêmico que possam prejudicar o desempenho dele por um quadro de resposta insulínica. Isso não é o papel da gente também discutir aqui o metabolismo da glicose, mas só para vocês entenderem que essa tecnologia já está aí, através de um adesivo simples de ser colado na pele. O sujeito pode entrar em campo com ela, o sujeito pode jogar uma partida de futebol com ela, jogar uma partida de basquete, pedalar numa estrada, e você poder acompanhar até monitorando o momento exato onde você deve introduzir alguma suplementação com o acompanhamento de um nutricionista, é óbvio, mas de forma que você seja o mais assertivo possível na entrada da suplementação. E não só o sujeito hidratar ou fazer uma reposição de carboidrato quando ele encontrar um posto de controle na prova. Ele pode fazer isso com tudo que ele estiver carregando na roupa, né? E, principalmente, sinalizado pelo staff, né, pela equipe que está acompanhando o atleta, ou por ele mesmo, baseado nas respostas que o dispositivo vai dar para o relógio e para o celular. Se ele estiver correndo de celular, ele estará de relógio, e, por exemplo, todo relógio que puder ser pareado, ele vai permitir que você faça essa leitura. A maioria de vocês deve ter assistido o filme com Will Smith, né? Falando sobre concussão, é a história de um médico nos Estados Unidos que tentou contestar os quadros. Ele trabalhava com necrópsia, né, de pessoas já, obviamente, falecidas, e ele começou a fazer essas necrópsias de ex-jogadores e percebeu que havia sérias alterações cerebrais, danos cerebrais provocados pelas concussões. Isso virou um filme, né? Virou primeiro uma polêmica, ele foi afastado, foi congelado sem
poder falar na mídia. De uma certa forma, ele foi colocado numa redoma de vidro e impossibilitado de gritar. Só que a voz dele acabou repercutindo bastante, ele conseguiu encontrar aliados e acabou isso hoje virando um protocolo, a tal ponto, a coisa cresceu tanto, essa onda que ele conseguiu por perseverança e resiliência, a ponto de hoje a gente ter um protetor bucal, tá? Onde o sujeito entra em campo com esse protetor e você consegue saber os impactos que esse atleta recebeu em força G, tá? E com os acelerômetros, as inclinações que ele fez, porque tem inclinômetro também, então você consegue gerar alertas avisando a intensidade desse impacto e o risco desse sujeito ter sofrido realmente uma concussão e ter que ser tirado de campo, e aí você não precisar utilizar recursos subjetivos, embora a clínica seja importante, né, o médico fazer uma avaliação, mas um dado desse é um recurso extremamente confiável e contundente para você dizer, ele precisa ser retirado, está aqui a informação, ele foi atingido num impacto de tantos newtons, ou foi tal a magnitude da força G que ele precisa ser retirado de campo e, obviamente, acompanhado a partir disso. O cabeceio, né, um atleta jogando com esse protetor bucal, você consegue saber, num dia de chuva, por exemplo, uma bola encharcada, a tecnologia das bolas até subiu bastante para isso ser corrigido, mas a gente ainda tem a bola mais pesada quando está chovendo, e aí você poder saber o impacto de uma bola. Imagine uma criança de 13, 14 anos jogando, recebendo um cruzamento na área. Existe uma preocupação muito grande da gente reduzir os estímulos que levem a um impacto desse na cabeça, mas você poder medir isso, quantificando e podendo oferecer essas informações para a tomada de decisão, com certeza os comitês de controle, né, da FIFA e de outros esportes poderem, com os dados, construírem protocolos de proteção do atleta. Então, esse é um outro equipamento interessante que você coloca acoplado na meia, né, e você consegue fazer leituras bastante interessantes, ou acoplado no tênis, e você poder perceber assimetrias, desbalanços, né, musculares e até desequilíbrios, tudo isso quantificável, inclusive na forma de pisar. Então, isso não dá mais para a gente viver sem isso. Vocês imaginam um corredor de ultramaratona sem um recurso desse? A gente vai saber de uma fratura no quinto metatarso por overuse, talvez pudesse ser prevenido se a gente soubesse como ele está distribuindo a carga sobre o terço anterior do pé, o médio pé e a parte traseira do pé, né, o calcanhar, se a gente tem um recurso desse para se utilizar. Então, você pode antecipar um cenário indesejável, corrigir com uma palmilha ou biomecanicamente o gesto esportivo e evitar que um dano maior retire esse atleta, porque uma fratura dessa de quinto metatarso, ela pode ser até tratada de forma conservadora, mas isso leva tempo, esse tempo de inatividade pode, inclusive, interromper a carreira do sujeito. Isso hoje não é ficção, isso é a realidade. Esse sujeito que vocês estão vendo aí à esquerda é o Daniel Shaw. Ele é um neurocientista americano, especializado em implantação de chip na cabeça de epiléticos, e a ideia era usar o chip implantado no córtex motor de epiléticos com a finalidade de você, como marca-passo, você ir modulando, oferecendo estímulos e até inibições do córtex motor, tentando diminuir o impacto do ataque epilético, tanto em magnitude quanto em número de vezes que ele acontece. Ou seja, você espaça um evento do outro e eles podem ser com menor magnitude. E aí eles perceberam que esse dispositivo era capaz de também estimular o córtex motor, causando melhor recrutamento de fibras musculares, coordenação motora. Isso é bastante utilizado hoje nos Estados Unidos. Eu tenho 7 dispositivos desses, tenho feito algumas experiências bastante interessantes, só que, obviamente, a gente não está falando de um chip mais implantado dentro da cabeça. Ele foi muito inteligente quando ele percebeu que esse efeito colateral, se é que a gente pode chamar assim, que os pacientes com o chip implantado começaram a falar de como eles estavam sendo mais assertivos na prática esportiva, no tiro ao alvo,
na música, eles começaram a sinalizar isso, então eles desenvolveram um chip agora nesse headphone, né? Então o sujeito coloca o headphone para ouvir música e faz o aquecimento usando esse headphone. Essas pontas de borracha que vocês estão vendo aí, elas precisam ser molhadas, né, para facilitar a passagem da eletricidade, da corrente elétrica. E aí você tem uma eletroestimulação transcraniana, ou seja, você não precisa mais cortar a calota e implantar o chip, porque o dispositivo faz isso com eficiência. É bem interessante, nós temos usado com o atleta voltando de lesão, na fase o funcional antes do treino, na parte preparatória do treinamento. Minha esposa é atleta de canoagem, ela usa para os treinos de força, ela usa para os treinos técnicos. É bastante interessante. É tão interessante que, vocês vão ver aí, eu coloquei um videozinho, mas para vocês olharem com calma depois, é tão interessante que a UADA já está pensando em repensar se coloca ou não esse tipo de recurso como doping neurológico, ou seja, um recurso que o atleta está utilizando. Se vocês olharem o conceito de doping, é um recurso que aumenta o desempenho do atleta. Se a UADA está pensando nisso, é baseado em literatura, né, alguns artigos mostrando que realmente você pode melhorar alguns componentes, por exemplo, força é um deles, né, e se você melhora a coordenação, e eu tenho a oportunidade de usar o equipamento, e você não, na hora que a gente estiver competindo, eu estou levando uma vantagem que talvez não seja justa, né? Então, existe uma corrente, a partir de alguns artigos publicados, tanto desse quanto desse, e esse outro aqui, de que talvez seja a hora da gente, esse foi publicado esse ano, em abril, talvez seja a hora da gente começar a discutir se a neuroestimulação não seria realmente considerado doping e algo que conflita com o espírito esportivo. A outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que, aí é uma meia-culpa que eu faço, eu passei muito tempo da minha vida como fisiologista dentro de clube, testando atleta em velocidade, em tempo de reação, em potência, aeróbia, anaeróbia, sinuosa, agilidade, e hoje eu identifico que são variáveis importantes. No futebol, por exemplo, que eu passei esses últimos 25 anos, mas não são mais importantes ou mais relevantes do que, por exemplo, você avaliar usando uma ferramenta de neurociência. Então, hoje eu verifico que os testes físicos são interessantes, são úteis, medir através das métricas e monitorar essas métricas nos treinamentos para saber o quanto o sujeito atingiu de velocidade quando ele fez uma mudança de direção, quando ele partiu para um sprint ofensivo, quando ele voltou para recompor na defesa, são variáveis importantes, mas hoje a gente tem ferramentas cognitivas, ferramentas de neurociência que nos permitem avaliar qualidade da reação, qualidade da tomada de decisão, atenção, controle da impulsividade, visão periférica. Em resumo, significa, não adianta o sujeito correr muito rápido se ele correr para o lugar errado. Não adianta ele correr muito rápido, chegar no lugar certo, pegar a bola e tomar a decisão errada. Então, a gente precisa aliar outras ferramentas que já estão à disposição. Isso foi desenvolvido por 3 brasileiros, 3 PhDs na área da neurociência. Então, isso é outra coisa que eu também gostaria de deixar bem claro para vocês. A gente precisa parar de se ver como cachorro vira-lata. A gente tem muitos bons profissionais, muito bons cientistas no Brasil, e a gente precisa valorizar aquilo que a gente tem. Essa ferramenta é fantástica. Depois olhem com calma. Ela é bastante interessante. Aqui tem outra que não é brasileira. Essa é israelense, que faz a mesma coisa através de jogos eletrônicos. Então, é uma avaliação cognitiva gamificada. Você pode usar isso no celular, no tablet, na televisão, numa tela de touch. Ou seja, vão olhar com calma depois, tecnologia muito interessante para vocês analisarem no desporto e na atividade física. Aqui nós temos outra tecnologia também brasileira, que a gente usou no Palmeiras e depois usou também no São Paulo, que é desenvolvida também por brasileiro, Irineu Loturco, aqui do NAR de São Paulo, onde você consegue
através desse tapete aqui, fazer o sujeito saltar e com um salto, 3 saltos por dia, você consegue avaliar a resposta neuromuscular e, através disso, sinalizar para a comissão técnica como essa resposta foi oferecida pelo atleta no salto, obrigatório todos os dias, a gente fazia isso como rotina, e a gente poderia oferecer, por exemplo, como vocês estão vendo aqui, ó, nesse dia em que o atleta saltou muito mal, ele não fica impedido de treinar, mas é interessante que ele seja olhado com um olhar mais atencioso por toda a comissão técnica, porque pode ser que ele não renda muito bem e talvez exigir dele uma performance que nesse dia pode ser exagerada, seria útil não fazê-lo para que você pudesse preservá-lo e ele não sofresse, por exemplo, uma lesão muscular. Então, a gente identifica que ele tem um déficit na resposta neuromuscular. Se a gente olhar aqui, ó, o branquinho são os valores de normalidade, azul claro, os valores acima da dita normalidade, o desvio padrão, e no azul mais escuro, 2 desvios padrões, no amarelo, 1 para baixo, no laranja, 2 para baixo, e aí, na fase crítica, são valores que esse sujeito realmente precisa receber um sinal, uma etiqueta, tipo, vamos tomar cuidado com o Joãozinho hoje, né? Eu cobri o nome dele aqui, até para preservar o atleta, mas carece, isso aqui são saltos feitos todos os dias, né? Isso aqui é uma temporada, onde a gente identifica o problema, sinaliza para a comissão técnica, de forma que uma atenção especial seja dada a esse atleta, talvez colocar para treinar à parte, talvez treinar normal, mas não fazer complementação, talvez se o treino seja caótico, né, não for um treino analítico, ele talvez deva ser poupado, porque no treino caótico você não controla as ações que o atleta vai fazer. Enfim, ele não precisa ficar parado, mas deve ser tratado diferente de um dia como esse aqui, em que, com certeza, como a gente fala na linguagem, pode sentar a marreta que ele vai responder bem, né? Ele está em condições de responder bem. E, inclusive, você poder oferecer para a comissão técnica quais são os melhores momentos, baseado num comportamento de alguns dias, né? Vocês podem observar que esse perfil se mantém, né? Aqui caiu bastante, mas ele já vinha caindo. Isso sinaliza que são dias para você reduzir e aqui são dias para você aumentar. Então, existe uma tendência que pode ser aproveitada pela comissão técnica para aplicação de carga. Essa foi uma outra coisa também que a gente fez. Vocês já devem ter ouvido falar na terceira lei de Newton, né? A toda ação corresponde a uma reação de mesma magnitude no sentido contrário, e a gente encontrou o Palmeiras com um número de lesões muito grande em 2015, e a gente sabia que a comissão técnica era muito boa, os profissionais de saúde eram muito bons, mas eles recebiam uma carga muito grande da imprensa, da torcida, e até internamente, para responder para o número de lesões que a gente tinha, e a gente trouxe esse equipamento da Austrália, pediu para medir os campos de treinamento e o Allianz Parque, e a gente descobriu que os campos tinham uma reatividade muito grande, ou seja, o atleta faz um salto, faz uma aceleração, faz um sprint, e quando ele desacelera, toda essa aceleração, na desaceleração, o campo devolve para ele em grande magnitude. Para vocês terem uma ideia, os valores de normalidade aceitáveis para a partida de futebol eleitos pela FIFA é entre 60 e 80 newtons. É um número, né? 60, 80. Nós tínhamos campos no CT aqui da Barra Funda com 150 newtons de reatividade, ou seja, mais do dobro do valor mínimo aceitável. E aí a gente pediu para que os campos fossem modificados, e isso, mais todas as ações da comissão técnica e do grupo de saúde, reduziu muito significativo. Eu não vou colocar aqui para vocês os números, mas eu tenho esses números de quanto nossas lesões caíram em magnitude e em quantidade, e o tempo de DM também, mas eu não posso ser audacioso de querer dizer que isso tudo aconteceu por causa dessa medida, porque a lesão é multifatorial, e isso aqui foi uma das ações que a gente adotou, que contribuiu para a queda no número de lesões. Ou seja, os nossos campos hoje, né, eu falo nossos porque eu me sinto corresponsável pelo que acontece lá dentro hoje. Hoje, o Luxemburgo, quando chega para treinar, na sala dele tem um campo com os mapas de... Vocês podem ver que é 60, 80, né, os valores aceitáveis, e aí você vê todos os campos do clube, do CT e mais o Allianz Parque, respondem muito bem e, eventualmente, quando uma área de campo como essa aqui, por exemplo, está ligeiramente acima, não como os 150, 160 que a gente teve em 2015 e 2016,
Em 2015, a gente teve, inclusive, racionamento de água, então nem irrigados os campos eram direito. Isso tornou o campo ainda mais duro, né? Porque tinha água para levar para o hospital, água para levar para a clínica, água para levar para os condomínios e água para distribuir nos clubes. Não sobrava carro-pipa para a gente. Então, você hoje sabe os lugares onde pode treinar pliometria. Aqui, por exemplo, esse é um ótimo campo, o campo 3, para fazer pliometria, porque é um campo bastante macio, né, para a resposta reativa do piso. Então, isso foi uma mudança bem significativa no CT. Eu acho que é o único clube no Brasil hoje que faz isso, mas a gente tem orgulho de ter visto isso implementado. Você consegue, inclusive, analisar isso de uma maneira interessante a partir de outras variáveis que eu vou mostrar agora. Então, o respeito à individualidade biológica, que é um dos princípios de treinamento desportivo, passa também por a gente avaliar assimetrias. Quando vocês olham esse animal aqui, a assimetria, isso é um alerta que eu deixo para todos vocês, para reflexão, a assimetria não necessariamente significa um desequilíbrio. Tá? Esse animal aqui, ele está absolutamente equilibrado. Uma pata maior, ela tem uma função. Isso acontece com o atleta. Ele tem um lado onde o chute é mais potente, onde ele usa mais para acelerar, onde ele usa mais para desacelerar, sobre a perna que ele mais faz o pivô, né, o giro, a força centrípeta às vezes é mais alta no jogador lateral esquerdo, na esquerda mais do que na direita, assim acontece o oposto no lateral direito, e isso precisa ser reconhecido, né? Tanto é necessário que todo atleta de futebol, por exemplo, passa por um exame isocinético onde você analisa exatamente esses desequilíbrios, né? Essas assimetrias que não necessariamente são desequilíbrios, mas quando elas são em valores elevados, né? Os valores comparando direita e esquerda ou agonista-antagonista no mesmo segmento, precisam ser corrigidos. Só que a gente não tem só o treino preventivo para fazer isso, porque ele acontece 2 vezes, 3 vezes por semana e o sujeito passa 90, 100 minutos no treinamento. Então, hoje a gente tem muitos estudos falando da necessidade de você, isso com calma, depois vocês vão olhar, não é foco da nossa conversa aqui, vários estudos falando da assimetria, e o recurso que a gente tem mais conhecido, que começou sendo utilizado com GPS como esse aqui, que era colocado na cintura, tá? Ele era amarrado na cintura, e o atleta entrava em campo. E aí, no final do jogo, a gente tinha a leitura disso, quer dizer, o fisiologista passava o dia seguinte do jogo analisando essas informações para poder dizer quanto o cara correu, como ele acelerou, quantas mudanças de direções ele fez. Só que o dispositivo era colocado na cintura. Esse dispositivo avançou, nós usamos ele em 2011, 2012, alguns clubes ainda com pouco poder aquisitivo ainda usam o dispositivo, mas hoje ele está colocado nas costas, né? Ali na região cérvico-torácica, a nível de T2, mais ou menos, de forma que você tem ele agora com mais informação, ele ficou mais preciso e ele consegue pegar os movimentos do tronco, que são muito mais dinâmicos do que da cintura pélvica, né? A cintura escapular se movimenta muito mais num atleta de futebol, por exemplo. Então, ele ganhou em qualidade, em requinte de informação, mas ele não é mais suficiente. Hoje a gente já tem o GPS instalado na chuteira. A gente já tem esse dispositivo que não é um GPS, mas ele tem acelerômetros, giroscópios, de forma que você consegue saber, inclusive, a assimetria direita e esquerda. Então, respeitando a individualidade biológica, você tem um atleta que é um sujeito do lado direito e outro sujeito do lado esquerdo. São 2 metades completamente distintas. Então, a gente precisa respeitar também a individualidade biológica quando a gente fala do segmento, que são diferentes. O braço esquerdo do Nadal não é igual ao braço direito do Nadal. E aqui não pode ser diferente. Então, hoje a gente tem condição de medir essas assimetrias, porque a gente tem recurso preso na chuteira e agora, mais recentemente, uns que foram desenvolvidos, que são colocados. Esse aqui tem até GPS, que é a proteção de canela, né, como a gente fala no futebol, né, a proteção da tíbia e fíbula, que esse é uma outra marca. O sujeito coloca a proteção dentro do meião e ela tem lá acelerômetro, giroscópio, GPS, um monte de coisa para medir assimetrias que cada vez mais precisam ser acompanhadas dentro do treinamento. Uma outra coisa muito interessante da gente discutir, o nosso tempo está quase acabando, a gente tem muita literatura falando sobre recover, né, a recuperação do atleta no pós-jogo, e vários mostrando que a massagem é muito importante, né, é um dos recursos que se utiliza,
E, inclusive, esse estudo aqui mostra que a massagem ganhou de uma série de outros recursos, como o Game Red, como a crioterapia. E aqui eu vou mostrar para vocês um dispositivo bem interessante que pode ajudar o massagista na medida em que você tem vibração e eletricidade associada, coisa que o massagista não vai conseguir fazer. Então, a tecnologia, eu diria, quase indispensável hoje, né? Você consegue usar, vocês observarem o formato dele, para diversos fins, né? Então, grandes grupamentos, um trigger point, você consegue atuar com a massagem usando vibração e corrente elétrica, tá? Isso é um recurso que a gente não pode abrir mão. Mas a gente, claro, que também não pode abrir mão do massagista, né? Nunca um dispositivo desse que eu mostrei para vocês vai provocar obsolescência do massagista, porque ele é o único profissional dentro da comissão técnica que consegue ler em braille, né? Porque ele lê com as mãos. Ele consegue, massageando uma coxa, encontrar um trigger point e depois fazer o uso desse recurso que eu mostrei para vocês para corrigir esse ponto gatilho, né? Ele consegue perceber uma musculatura um pouco mais tensa do que comparando com o outro lado. Ele faz a massagem dos dois lados e diz, o quadríceps direito desse cara está mais tenso, né? E a gente poder trabalhar com isso. Então, não é uma substituição ao profissional, na verdade, é o recurso disponibilizado para ele. A massagem continua sendo necessária, o recurso vem só agregar valor. Esse outro também é muito interessante, a gente está na volta do futebol agora. Na Alemanha, a gente viu uma série de casos de lesões de tendões, né, de Aquiles, tendão calcanear, e eu não duvido que isso não se repita no Brasil, vai acontecer no Brasil, eu não estou torcendo para que aconteça, mas vai acontecer, especialmente porque o torque no tendão calcanear, o atleta teve muito pouco tempo para sair do chinelo para o tênis, do tênis para a chuteira, que tem um assoalho rígido, para em 8 dias, como aconteceu no Rio de Janeiro, o sujeito fazer um jogo semifinal de um campeonato regional. Então, a gente vai ter problemas, e hoje a gente tem condição de medir isso e mostrar para os dirigentes, para as federações, o quão é importante você dar tempo para o atleta treinar para que isso não aconteça. Tá? Então, a gente tem aí vários casos de lesões. A urina, hoje você pode trabalhar com um dispositivo desse, né, um refractômetro para você poder medir a densidade da urina, mas, claro, com uma simples etiqueta colada no vaso sanitário, você conseguiria, claro, de maneira mais rudimentar, isso é um recurso, né? Você usou uma impressora para imprimir e colocar dentro do vaso um material plastificado para o atleta, ao urinar, saber se a cor da urina dele, comparar com a cor das referências ali do gráfico, saber se ele está precisando se hidratar ou não. Essas tecnologias vestíveis estão cada vez mais à disposição no esporte, né? Essa é uma que consegue ajudar o sujeito que está com uma limitação numa musculatura, por exemplo, vai fazer uma caminhada e ele pode, através de eletroestimulação, corrigir um déficit, por exemplo, de uma musculatura. A gente tem hoje eletroestimulação de corpo inteiro entrando nos estúdios, entrando nos clubes de futebol, entrando nas clínicas, entrando nos parques. Nós, aqui em São Paulo, estamos montando um serviço de eletroestimulação de corpo inteiro aqui no nosso condomínio, ao ar livre, tentando respeitar todas essas recomendações da Organização Mundial de Saúde, quer dizer, tentar praticar atividade física de máscara, no parque, ao ar livre, com ventilação, mas a gente tem respostas bem interessantes desse tipo de ferramenta, tudo isso controlado já sem fio, através de um tablet. Tá? Então, a gente tem aqui, vocês devem ter assistido, obviamente, a fantástica aula do Tácito Júnior ontem, e aí a gente tem aqui o porquê que você pode trabalhar com a corrente elétrica, né, respeitando o princípio de Hahnemann, a distribuição das fibras, qual fibra você quer efetivamente atingir, se 2A, 2B, tipo 1, você consegue fazer a descarga atendendo a isso. Então, vários estudos também falando sobre isso, tá? Para vocês olharem com calma também depois. Aqui a gente tem dispositivos agora sendo colocados na forma de adesivo, tá? Com tela, inclusive, isso aqui está em fase final de experimentação, com tela para o sujeito poder ver uma mudança, por exemplo, de temperatura, uma mudança de resposta insulínica, de lactato, muita coisa acontecendo, tá? Com tela, temperatura, frequência cardíaca, tudo isso através de adesivos colados na pele.
Tá? Por último, eu queria falar para vocês sobre os conceitos que o Tácito falou ontem. Foi um passeio maravilhoso para mim rever vários conceitos que ele colocou. Ele falou de falha concêntrica, de cascata inflamatória, de mecanotransdução, de células satélite. Mas eu queria trazer uma reflexão importante, que é, quando você trabalha no esporte, você precisa enfrentar um desafio, que é o atleta está acostumado a tomar analgésico, o atleta está acostumado a tomar anti-inflamatório, às vezes toma antes do jogo, mesmo não tendo nada, para não ter depois. Ele acredita que vai protegê-lo. E quando acaba a partida, às vezes um simples desconforto para ele dormir melhor, ele recebe o anti-inflamatório. Aqui não vai uma crítica ao profissional que dá o anti-inflamatório, e sim ao uso do anti-inflamatório. Então, nós não estamos criticando quem, nós estamos criticando o quê. Tá? Então, o anti-inflamatório, ele, por várias razões que foram demonstradas ontem pelo Tácito, ele vai interferir na cascata inflamatória, interromper as ações dos macrófagos, ou pelo menos diminuir a ação dos macrófagos, interromper a ação da TOR, da mTOR, e isso prejudicar a ação também que os macrófagos fazem, sinalizando para a célula satélite que está dormindo, e ela sair do estádio dela de latência, né, da quiescência, e se transformar numa nova fibra muscular. O fato é que isso tudo aqui depende que o atleta não esteja usando um anti-inflamatório e analgésico para você poder avaliar o limiar de dor dele sem nenhum tipo de mascaramento dessa dor, né? E você poder aplicar, por exemplo, treinamentos. Aqui tem um estudo falando sobre o ibuprofeno, que aí tem já mostrando claramente o quanto ele prejudica, tá? Várias ações de anti-inflamatórios atrapalhando a cascata inflamatória. Por último, a gente tem esse outro estudo aqui, e fala sobre a inflamação no músculo esquelético, a regeneração, para ela acontecer de forma eficaz. Vamos deixar o macrófago trabalhar. Leave it to macrófagos. Deixa que eles vão fazer o trabalho deles. Não precisa nenhum tipo de interferência, tá? Ainda mais com o atleta. Tá? E hoje a gente tem recursos que podem ajudar bastante. Essa é uma máquina que eu acho fascinante de trabalhar. Ainda nós não temos ela ainda em todos os clubes de futebol, nós não temos elas nas universidades. A gente precisa que os cientistas conheçam a máquina. Eu acompanho o desenvolvimento dela desde 2014, quando ela foi concebida de 13 para 14. Ela deve estar na 8ª geração já, e é uma máquina fantástica, porque você consegue, com tudo aquilo que o Tácito falou ontem, imagine você poder colocar uma carga para o trabalho concêntrico, uma carga para o trabalho excêntrico. Imagine aqui no salto você conseguir colocar em cadeia cinética fechada um valor para concêntrico, um valor diferente para excêntrica, ou seja, você corrigir a falha concêntrica baseado numa medida que foi feita para a fase concêntrica do movimento e para a fase excêntrica do movimento. Por que a gente monta a série buscando a falha concêntrica, se a gente também tem máquinas hoje capazes de nos ajudarem a trabalhar a falha excêntrica? Porque você consegue estabelecer cargas diferentes para cada um dos segmentos, pode fazer direita e esquerda, e pode fazer, no arco completo de movimento, corrigir a carga que você usa, que precisa ser sempre maior na fase excêntrica do movimento do que na fase concêntrica, porque a fase concêntrica é a mais fraca das três, né? A concêntrica é menor do que a isométrica, onde você não vence e não é vencido, e a excêntrica é a que te vence. Só que, normalmente, a gente estabelece a carga pela concêntrica do movimento. Então, a gente não é vencido pela carga. A gente se deixa vencer. A gente só é vencido pela carga quando a gente chega próximo da falha concêntrica, que aí ela nos vence. Mas se a gente pudesse trabalhar a fase excêntrica do movimento o tempo todo com a carga maior do que a gente é capaz de realizar, ela vai estar nos vencendo em todas as execuções. Isso aqui, eu tenho certeza que para o Tácito, é uma grande viagem que pode oferecer uma série de informações úteis. Eu imagino que tudo que está escrito na literatura hoje vai precisar ser revisto, se não em parte reescrito, provavelmente, e aí não é uma utopia, eu imagino que isso efetivamente vai acontecer quando essa máquina estiver dentro das universidades, a gente vai ter isso reescrito. Tá? Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. Boa parte da literatura sobre força e sobre hipertrofia e sobre reparo e regeneração vai ter que ser reescrito quando os primeiros testes forem feitos usando essa ferramenta. Tá? Muita coisa foi construída com a limitação do equipamento que a gente tinha.
E esse equipamento aqui permite muito mais do que a gente imagina. Termografia. Eu trouxe a termografia para o Brasil para ser usada no futebol. A gente usou durante alguns anos, hoje já é lugar comum. Ela está aí à disposição para ser utilizada na prevenção e no acompanhamento junto com salto e outros recursos. Aqui a gente tem um artigo publicado ontem, tá, sobre a possibilidade do coronavírus ser airborne, né, ou seja, ele se manter no ar, o que vai exigir que a gente efetivamente use máscara. Usando uma tecnologia que eu mostrei para vocês atrás, a gente conseguiu medir. Minha esposa treinando, ela é remadora, como não está podendo ir para a raia treinar, a raia da USP, ela está treinando dentro de casa, então ela pedalou um treino bastante intenso, e a gente conseguiu perceber que mesmo usando a máscara, pelo menos nesse modelo, a gente não teve uma alteração significativa da saturação, tá? Muito provavelmente porque foi compensado pelo volume expirado, pelo ritmo respiratório, pela força da musculatura dela respiratória, que acabou compensando isso. Eu fiz em mim, né, que sou um idoso já de 60 anos, eu fiz uma caminhada, também não houve alteração significativa da saturação, tá? Então, ou seja, é preciso treinar de máscara sem o medo de que isso possa causar algum dano, porque a gente conseguiu perceber que a saturação está preservada. É claro que precisa ser feita uma progressão, mas é possível treinar de máscara sem o risco que as pessoas estão pensando de dano cerebral, de hipercapnia. Basta que você faça a progressão numa pessoa que nunca usou máscara, ela não pode simplesmente sair para correr e sair para correr de máscara, ela tem que fazer uma adaptação, mas ela vai se adaptar muito rapidamente, como eu me adaptei e a minha esposa também. Nós estamos numa corrida contra o tempo, eu mais do que vocês, porque eu já tenho 60 anos, então eu espero ainda poder ver muito desses recursos e poder acompanhar a evolução desses recursos, como acompanhei do nascimento do QNEL até o que ele está sendo capaz de fazer hoje. Eu espero ainda ver muitas dessas tecnologias e contribuir para que elas venham a ser utilizadas num momento como esse, né, de divulgação dessas tecnologias. Termino a nossa participação lembrando um ex-aluno que uma vez me agradeceu e me disse uma frase que eu fiquei bastante emocionado e que eu trago para vocês hoje. Ele me disse: professor, muito obrigado por você ser farol e navegante. Eu passei algum tempo pensando nessa frase para entender o que ele estava dizendo. E eu entendi o que ele quis dizer, eu achei poético e muito bonito. Farol porque eu sou um interessado como Carol, como o Tácito, todos os que falaram, que ainda vou falar, o Marcão, que vai falar daqui a pouco. Eu sou um inquieto interessado em pesquisa, em ciência, sou um voraz leitor de artigos, mas não adianta você ser só farol, né, de você ter as referências, as direções que a ciência nos apresenta, se você também não for navegante, se você também não pegar a carta de navegação e sentir o mar, sentir o vento, sentir as correntes marítimas. Então, eu gostei quando ele disse: você é farol e você é navegante, porque eu tento ser um pesquisador, modestamente produzindo muito pouco do que eu gostaria de fazer, por causa de tempo, mas, ao mesmo tempo, aplicando ciência no ambiente de trabalho. Muito obrigado pela oportunidade de falar para vocês. Eu espero que isso seja mantido mais para frente, através do nosso... Eu tenho Facebook, Instagram, e através de e-mail, e vou disponibilizar o material para vocês, com certeza. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram. Bom, nós que agradecemos, e muito. Acho que... Eu não sei se a gente fica muito feliz, né? Eu fico muito preocupado, nós vamos ter que desenvolver muitas habilidades e principalmente usar a tecnologia a nosso favor. Parabéns, professor. Agora eu fiquei preocupado. Professor Altamiro, uma palestra fantástica. Eu acompanhei aqui o chat, tenho alguns grupos no WhatsApp com alguns alunos que estão participando do evento, estão todos encantados com a qualidade das informações que você trouxe aqui para a gente. Mais do que a qualidade, né, a atualização. Muitas das coisas aqui a gente não conhecia, falo por mim, mas acredito que fale por muitos também, e obviamente a gente passa agora a ter um olhar ainda mais atento para essas possibilidades e situações. Bom, professor, eu queria aproveitar uns minutinhos. Você se importaria se eu fizesse 2 perguntas para você?
Me importaria se você não as fizesse. Bom, professor, quando você falou do QNEL hoje, né, antes da gente entrar ao vivo aqui, isso já deixou a gente lá na sala de espera até mesmo incrédulo, né? Porque em muitos lugares a gente tem o isocinético ainda como o objeto mais valioso ainda, né? A gente pensa nas universidades e tudo mais, uma universidade ter um dinamômetro isocinético é fantástico, né? A qualidade das pesquisas que são produzidas lá são consideradas, assim, padrão ouro, né? Sim. Agora, quando a gente fala desse equipamento, você conseguiria nos dizer um valor médio? E se você conseguiria, assim, dar uma previsão para que isso seja realidade nas instituições de ensino? Cara, eu adoro a oportunidade de falar sobre o QNEL, porque eu não sou o pai dele, mas eu conheço o pai, é brasileiro, essa tecnologia é italiana, tá? Mas a concepção dela saiu toda da cabeça de um profissional de educação física, tá? O que nos honra muito, porque a máquina ela é absurdamente sinistra, né? Não tem assim como... E outra coisa, eu disse a vocês em off que ela vai aposentar, ela vai levar o isocinético para o museu, porque ela também é um isocinético. Tá? Tudo que o Norm, que o Cybex fazem, que o da Tecnodin fazem, está aí dentro. Tá? A gente não está dizendo que as avaliações isocinéticos, dinamômetros isocinéticos, são desprezados, não. Tá? Eles são úteis em vários momentos da formação do atleta, da recuperação do atleta. Tá? Mas eles estão lá. Então, se você quiser fazer uma avaliação isocinética, ela está lá. Só que na hora de prescrever o treinamento, não existe contração isocinética no campo. Você vai ter sempre momentos de vantagem e desvantagem mecânica. Né? Então, isso precisa ser garantido no treinamento. Você pode avaliar através de isocinético, mas vai ter que prescrever para o mundo real. Né? Então, assim, a gente pode treinar na máquina. Tá? Essa máquina hoje, ela é a realidade. Tá? O Palmeiras tem 3 no profissional e já tem na base. O Flamengo tem 3. O Botafogo tem 2. O São Paulo tem 1. O Cruzeiro tem. O Criciúma tem. A gente já tem essa máquina espalhada em vários clubes do Brasil, em várias clínicas. A gente tem clínica em Campinas, em Ribeirão Preto, com o QNEL já trabalhando. A gente tem clínicas na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com o QNEL. Então, ele já é uma realidade. Tá? Já tem médicos do esporte que conheceram a ferramenta dentro do futebol, tá? Porque a primeira máquina no Brasil entrou no Palmeiras, tá certo? Nós colocamos a primeira no Brasil, só que hoje ela está aí difundida em todo lugar. Uma máquina dessa deve custar algo em torno de 200 e poucos mil reais. Tá? Por quê? Porque ela tem tudo que o isocinético tem, que custa lá $60 mil, $70 mil, mais ou menos, uma nova, né? Sim. E mais recursos, como eu mostrei para vocês, que são inúmeros. Eu falei de alguma coisa, mas tem carga variável. Imagina um sujeito que tem Osgood Lateral, o cara tem uma alteração no joelho e ele não consegue fazer durante todo o arco de movimento a mesma carga. Você zera a carga de 80 a 83 graus. É onde o cara tem dor, você tira a carga. Ele vem com carga plena até os 80, zero de carga de 80 a 83 graus e volta a ter carga plena de 83 graus até o final do movimento. Isso é uma loucura. Inimaginável. Você tem carga viscosa, você consegue fazer ambiente tipo dentro d'água, sabe? Como se o cara estivesse remando, como se o cara estivesse fazendo uma abraçada em função da dinâmica, da hidrodinâmica que acontece dentro d'água. Então, assim, um negócio de maluco. A máquina é fantástica. E eu não trabalho para eles. Entendeu? Eu conheço o cara que criou, eu estou fazendo divulgação, como falei, de vários recursos aqui, de vários equipamentos, porque eles são verdadeiros e palpáveis, eles estão aí. É só... E para fim universitário, com certeza, vocês vão gozar de isenção de uma série de impostos, né? Porque para fim de pesquisa, essa máquina cai aí uns 60% de valor. Se não houver interesse da Globus, por exemplo, de colocar dentro de uma universidade para fazer pesquisa e ela validar um monte de coisa, que hoje é o padrão ouro, é o isocinético, porque ele está dentro da universidade. Se o QNEL tiver, vai ser ele, o padrão ouro. Sim. Perfeito. Que análise fantástica, professor. Bom, eu falei que eram 2 perguntas, né? A minha segunda pergunta é a seguinte. Hoje em dia, como que está esse intercâmbio de tecnologias no mundo? Uma coisa que surge lá, por exemplo, na Europa, rapidamente ela já chega aqui no Brasil.
Ou a gente ainda esbarra com algumas dificuldades, talvez questão financeira? Como é que está sendo essa situação? Não, cara, olha só, eu sou um rato de internet procurando tecnologia, eu sou um garimpeiro mesmo, eu adoro essas coisas. Eu trouxe o ouro para mim há 2 anos atrás, eu comprei na Finlândia, mandei para casa de um amigo nos Estados Unidos, a gente arruma um jeito, a gente só não pode burlar o fisco, mas a gente só não pode fazer contrabando, mas a gente tem que ajeitar uma maneira. Como é um anel, está aqui, ó, no meu dedo, tá? Eu mandei para casa de um amigo e ele trouxe para mim. O da minha esposa, eu fiz a mesma coisa. Ela pensou que tinha ganho uma aliança, mas não ganhou, ganhou um anel. Ela ficou feliz ou chateada? Não ficou chateada porque a gente, como atleta, ela está recebendo uma série de custos. Cara, o que é ruim no Brasil hoje é a taxação. Tá? Esse anel, se ele for comercializado no Brasil, ele custa $300 nos Estados Unidos. Tá? Ele no Brasil, ele vai passar para R$2.500, R$3.000, porque o leão não é só no imposto de renda, ele também é cruel na taxação das importações, entendeu? Mas aí, eu acho que como sendo um anel de uso pessoal, eu acho, não tenho certeza, ninguém vai te parar na alfândega por causa de um anel. Então, tecnologia dá para trazer. Eu trouxe muita tecnologia da Austrália em 2012 para o Botafogo sem dinheiro. O clube não tinha dinheiro. Eu achei a tecnologia, falei para os caras, meu irmão, vem para o Brasil, eu uso, eu divulgo, eu posso ser o showroom de vocês. Né? Como clube, não ganhei nada para isso. Eu já ganhava do clube para isso. O Quinel veio para o Brasil, colocado no Palmeiras, a custo baixíssimo. Por quê? Porque a Globo tinha interesse. Então, o que eu deixo de mensagem para os alunos que estão nos ouvindo é: prospectem essas tecnologias, dominem essas tecnologias e vocês vão passar seus experts. Quem dominar Quinel vai ter mercado, porque eles estão começando a aparecer em todos os lugares. Essa foi a mensagem, essa foi a provocação que vocês me deram a oportunidade de fazer aqui hoje. Né? Do aluno olhar, encontrar um nicho, encontrar uma possibilidade, né? Acreditar na nossa profissão, que é outra coisa que a gente precisa fazer. Né? A gente tem condição de surfar um tsunami que veio com a Covid, né? De respeito à nossa profissão, porque a gente é o único profissional no mercado hoje que consegue trabalhar com a parte educacional do aluno, atleta, cliente, e com a parte preventiva, inclusive com a parte corretiva. Então, a gente pode permear todos esses ambientes, e a gente tem que aproveitar isso se qualificando para fazer isso da melhor maneira possível. É como eu falei, é ser farol e ser navegante, estar no mar remando para fazer. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Que satisfação estar aqui dividindo tela com você. Mais satisfeito ainda de ter acompanhado a sua palestra. Acredito que os alunos estão aí, reforço isso, né, com esse mesmo sentimento. Muito obrigado pela oportunidade, muito mesmo. Vocês foram muito carinhosos, muito generosos comigo esses dias todos, me dando suporte. Merecem todo o sucesso do mundo. Podem contar comigo sempre que precisar. Tamir, mais uma vez, 1 milhão de vezes obrigado. Para os meus alunos já ouviram falar muito de você, e agora eu tenho que estender isso, né, para um público bem maior. Já então, mais uma vez, minha admiração, né, em off, né, e agora, para quem está nos ouvindo, uma das primeiras palestras que eu fiz na graduação foi a sua, em Poste Caldas, né, na ANAF, e cada vez só aumenta a minha admiração, tá joia? Muito agradeço o coração. E a gente se encontra. Tá? Avisa a galera, por favor. Com certeza a gente avisa a galera que todo o material eu estou colocando daqui a pouco no link para vocês disponibilizarem, porque eu sei que tem muito conteúdo, tem muito artigo científico bom, muito vídeo legal, não só os que eu apresentei, mas tem outros muito bacanas, de tecnologias que eu não mostrei, que eu não domino, então não vou falar de coisa que eu não conheço, mas coisas que me deixaram muito curiosos, coisas que eu prospectei essa semana. Olhem com carinho. Muito obrigado. A gente que agradece. Muito obrigado. Ótima noite. Para vocês também. Estou na torcida aqui. Sucesso. Até breve. Forte abraço. Valeu. Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso evento, agora com mais uma super convidada que a gente tem. É uma pessoa que tem uma expertise muito grande no tema, na educação física em geral, mas nesse público idoso que requer tanta atenção